Amém? Abre para mim, por favor, aí Mateus capítulo 14, verso 24, verso 30. Estamos aí crescendo o nosso culto, ele está em reforma. Essa semana a gente já deve resolver essa questão aí, ok? Todas as sessões, esperando ela vir aqui nos ajudar aí na questão da cultura da semana, ela vai estar com a gente, ok? Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Perdão, é 13, capítulo 24 ao 30. Bem, diz assim o texto da palavra do Senhor, né? Jesus lhes contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e ele se foi. Verso 26: quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe ele crescer juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Amém? Se assentem glorificando ao Senhor. Amém? Eu queria tratar com os irmãos hoje a respeito sobre essa questão da sonolência. Quem tem sono aqui? Todo mundo tem sono. Você já dormiu? Já dormiu? Já aconteceu alguma coisa enquanto você estava dormindo que você falou: ih, deu ruim porque eu estava dormindo? Sim, já. Muitas vezes a gente dorme no ônibus, dorme no trem, dorme no carro, dorme não sei aonde. Aí quando você acorda, aconteceu alguma coisa. Tem gente que dorme no ônibus, perde, é roubado, né? Tem gente que dorme em algum lugar, sofre um acidente que está o quê? Está totalmente disperso. Então, por que a gente dorme? Por que a gente perde as coisas? O texto diz que enquanto eles dormiam, tiveram um dia de trabalho, tiveram um dia de isso, mas quando dormir, o que o inimigo vai? Ele vai naquela fraqueza, vai naquele momento que ninguém está vigilante e semeia o joio. Então, o joio, ele é semeado na nossa vida exatamente nesse momento que a gente não está o quê? Que a gente não está atento, que a gente está o quê? Desapercebido, ou cansado, ou achando que está tranquilo. Porque tem tempo na nossa vida que a nossa vida ela vai bem, ela vai tranquilo, está tudo bem em casa, está tudo bem, casamento está uma maravilha, finanças está uma beleza, né? Está tudo tranquilo, está vivendo, assim, pastor, estou vivendo o meu melhor tempo da minha vida, está mesmo? Está tudo de bom. Tem certeza? Está uma bênção. Deus tem entrado no meu lar e tem me abençoado. É só glória, não é isso? E é exatamente nesses momentos que a gente acha que é só glória, que a gente dá uma cochilada, que a gente dá uma vacilada, que a gente deixa de orar, que a gente deixa de vigiar. O inimigo vai lá para qualquer coisa. Ele semeou o joio, não acontece nada. Mas a vida vai seguindo, e quando chega a hora de colher o fruto, ou seja, quando chega a hora de você realmente colher aquela bênção que você queria, tem alguma coisa também estragada. Pode prestar atenção. Tudo aquilo que você plantou de bom, aparece alguma coisa que está ok, estraga, tem alguma coisa, mas aí você vai dizer: nada é 100%. Como é que não é nada 100%? Poderia ser 100%. Mas por que não foi 100%? Porque na sua falta de vigilância, você permitiu. Você não percebeu que algo estava semeado de uma maneira errada. E isso muitas vezes é semeado dentro do nosso coração. Então não se engane, porque as coisas estão boas, não se engane que está tudo bem, não se engane que as coisas estão da maneira como lhe apraz, que não tem nada para acontecer. Eu lembro que na viagem missionária de 2017, nós recebemos uma palavra profética, que nós não iríamos no dia que nós queríamos, e nem voltaríamos na data que nós queríamos, que era para mim ficar atento. E todo mundo falou assim: não, pastor, está tudo bem, a sua viagem já está em ordem, já está em paz, tudo bem. Eu lembro que a pastora me deixou no aeroporto, né? Você me deixou lá, você me deixou no aeroporto e voltou. Eu falei: não, pode deixar que aqui eu me resolvo aqui.
Só que na hora que eu fui dar entrada na minha passagem, que eu fui embarcar, eu tinha um problema. O meu cartão de vacina, da vacina internacional, não estava atualizado. E tinha que se atualizar, senão eu não viajar. O aeroporto de Guarulhos é muito grande. Eu estava no terminal 3 e eu tinha que ir até o terminal 2. E eu tinha menos de 1 hora para regularizar essa questão, senão eu não viajar. Pensa, é grande demais aquele negócio lá. Você arrastar lá malas por dentro daquele terminal para fora, dentro daquele túnel lá. E eu lembro que quando eu cheguei no prédio da Anvisa, para regularizar a situação, tinha uma fila. E era por hora de chegar. Não tinha como, porque todo mundo tinha pressa. Tinha uns que iam viajar depois, mas estava na frente. E eu fiz uma oração para o Senhor, eu vou perder o voo, não tem como é que vai ser isso? Aí o Senhor falou para mim assim, fique atento. O Senhor disse assim para você, fique o quê? Atento. No meio da dificuldade, no meio do aperto, no meio da prova, no meio de qualquer problema que você tenha, eu tenho que ter o quê? Fique atento. Não fique desesperado, o Senhor tem o controle de todas as coisas, amém? Ele falou assim, fique o quê? Fique atento. E eu estou atento. Aí o rapaz perguntou assim, quem aqui tem o cartão? Eu tinha o cartão, ele falou, vem aqui. Eu fui, passei na frente de todos ali, fui atendido rapidamente. Quando eu cheguei, faltava exatamente 10 minutos para fechar o meu horário de embarque. Consegui entrar, passei por tudo, foi aquela bênção. Aí chegamos lá na África do Sul, para fazer aquelas conexões, aquelas coisas. Só que eu cheguei de noite, bem de noite. Eu saí daqui cedo, cheguei lá de noite, cansado, já estava, eu ando com mala para lá e para cá. Quando eu fui embarcar, presta atenção, quando eu fui embarcar da África do Sul para o Congo, eu derrubei o meu bilhete de passagem, meu bilhete de embarque. Só que alguém que estava atrás de mim viu, eu falei assim, moço, você derrubou o teu bilhete. Você começa a entender as coisas? Quando o Senhor diz para você, fique o quê? Fique atento. Fique atento. Novamente, fizemos toda a viagem, chegamos no Congo, aquela maravilha, o Senhor está dizendo que é filho de atento. Quando eu cheguei lá, pedindo uma propina para poder passar o passaporte, eu dei a propina, deram uma risada para mim, bateram o carimbo e eu fui embora. E peguei minha mala e fui para dentro lá do aeroporto. Passaram-se quase 40 dias. Eu já estava no Congo, fomos fazer uma viagem, uma outra província lá chamada Batundu. E você chega nesses lugares, eles querem saber o que esse estrangeiro está fazendo aí. Imigração quer saber o que você está fazendo lá. Daí quando o chefe pediu para ver o passaporte, pessoal, o chefe lá quer conversar com você. Você quer só, nós queremos saber como é que você entrou no país. No país de avião, não, como é que você entrou? Entrou por onde? Bom, por quê? Porque não tem visto de entrada no teu passaporte. Aquele correspondente, olha só, aquele correspondente do aeroporto, em vez de ele carimbar no meu passaporte, ele carimbou fora. Olha só. E Deus falou, o Senhor está atento. O Senhor diz assim para você, fica o quê? Fique atento. Passamos, fomos, tal. Quando foi para voltar? Nós tivemos uma série de presentes lá e dentro dos presentes tinha algumas coisas que estavam embaladas, era peça de cerâmica. E o Senhor você fica o quê? Fique atento. Mais uma vez. E o Senhor, quando entrei, falou assim, olha, não deixe todo o dinheiro no mesmo lugar, guarde a parte. E eu peguei, eles pediram uma quantia, e eu falei assim, eu só tenho isso, para poder chegar até lá, negociando aqui para lá, negociando para cá, conseguimos, ainda me deram um troco. Eu consegui pegar um troco. Muito bem. Viajamos, voltamos, chegamos. Quando eu cheguei no Brasil, que apresentei meu passaporte, não problema, eu já estava cansado. Torto do som, já estava cansado. A moça falou assim, espera um pouquinho só. Pegou meu passaporte, foi embora, não tem problema. Quando eles pegam o teu passaporte, vai guardar o que é meu. Ela falou assim, o senhor tem mais algum outro documento? Eu tenho meu RG aqui, o senhor tem um RG? Pegou o RG, foi para dentro, quando voltou, eu falei assim, deu problema? Deu um mônio. O mônio é uma pessoa com o mesmo nome, o senhor está sendo procurado por pensionamento. Se eu não soubesse para ele, Eu vou pegar um tiro igual. não estou entendendo aí? Depois eu disse para você, fica o que é? Atento. Então, meu querido,
A atenção é algo que a gente tem em tempo que está tudo em paz. Sim. Porque quando está na guerra, a gente fica preocupado com tudo. Mas no tempo da bonança, a gente se desliga. Sim. Ah, está tudo bem. É por isso que quem me conhece sabe que eu não relaxo em tempo de viagem. Mas está tudo bem. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada certo. Não tem nada resolvido. Não aconteceu nada. Não, mas relaxa. Não tem nada. Por quê? Porque eu sei, meus queridos, a gente tem aprendido nessa caminhada que é no tempo da nossa bonança. Que muitas vezes nós somos semeados, somos atacados. Hein? E por que eu estou falando isso? Porque quando você vai lá em Atos Apóstolos, no capítulo 4, do verso 34 ao verso 37, a igreja, ela viveu um momento diferente. A igreja de Atos Apóstolos, ela está crescendo, de uma tal maneira, de uma maneira tão grande, que as pessoas começaram a vender as suas propriedades. Sabe aquele momento em que a igreja começa a sentir, não, nós temos que fazer alguma coisa, porque afinal de contas as pessoas estavam recebendo, estavam aceitando Jesus, estavam abandonando a sua fé no judaísmo, e agora eles estavam sendo deixados de lado. Então começou a haver necessidade, e nessa necessidade nós precisamos suprir a necessidade dos meus irmãos. E eles começaram a vender, e todo mundo começou a vender as suas coisas. Quem tinha terra vendia, quem tinha negócio dava dinheiro do negócio para suprir as necessidades da comunidade. E dentre esses aí, você vai lá no capítulo 5, teve um casal chamado Ananias e Safira. Grava esse casal aí. Hoje, engraçado que os casais só tem eu e a pastora de casal casado aqui, tá certo? O casal casado, o casal do José não está aqui, o casal da Maria Velha não está aqui, o casal do João não veio, a da Denise também, a gente não sabe onde está por aí, está ok? Ou seja, está por aí, vamos lá. É isso aí. Não livre dessa daí, tudo bem. E o que acontece? Ananias fala assim para Safira, mulher, é o seguinte, vamos vender a nossa terra? Vamos vender a nossa terra. Vamos vender por quanto? Sensacional. Vai vender lá, sensacional. Vende lá. Mas vamos dizer que nós vendemos por tanto. Não vamos dizer que nós vendemos por 100%. Vamos dizer que nós vendemos por menos e a gente guarda o troco com a gente aqui. Aí eles pegam, Ananias pega aquele valor e vai na direção de Pedro. Então, olha, isso aqui é o dinheiro que eu levantei pelaquela terra que eu vendi. E olhando na cara de Pedro, o Espírito Santo na mesma hora falou assim, Pedro, ele está mentindo. Ele está mentindo. E essa mentira, ela foi colocada por Satanás. O texto diz, Pedro fala assim, Ananias, porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Quem é que enche o seu coração para mentir? Satanás. E Pedro é muito claro, Ananias, a terra não era sua, Ananias. Se você vendesse essa terra e ficasse com o dinheiro para si, era seu, Ananias. Você não precisava entregar esse dinheiro. Por que você mentiu? Por que você fez tal coisa? Por causa dessa mentira você vai morrer. E Ananias morre. Ananias morre. Eles pegam Ananias e vai enterrar, porque naquele tempo morria, tinha que enterrar de imediato. Morreu, não tem esse negócio, vamos ver lá o corpo, não, morreu, enterra. Antes que comece a cheirar mal. Morreu, enterra. Imediato. Passa 3 horas. A mulher da Ananias chega, toda saliente, toda alegria, né? Aí Pedro fala assim, quanto foi mesmo que você vendeu? Foi por tanto. Da mesma forma, aqueles que levaram os pés, que levaram o seu esposo, estão chegando para levar você também. Por que eles mentiram? O que levou Ananias e Safira a mentir? É isso que eu quero tratar com a igreja. Primeira coisa que a gente tem que entender, que nós não podemos ser movidos pela emoção. Sim.
Muita gente se convertendo, muita gente chegando, entre eles Ananias e Safira. Muita gente fazendo coisas assim, olha, eu também vou fazer. Não era necessidade, não era importante fazer, se o coração não estava naquilo. Mas eles não podiam ficar de fora. Então tem muita coisa que a gente faz, muitas vezes na igreja, a gente não está fazendo para adorar o Senhor, está fazendo porque senão a gente vai ser, mas já pensou se eu me entregar? Eles vão falar para mim, que, como é que é isso? Nossa, ele vendeu e guardou para ele, nossa, como aquele marmuquinho. Porque o Senhor não está disposto a receber nenhuma oferta que seja forçada. O que ele faz de coração. E eu não estou falando de oferta financeira não. Estou falando de vida. Aquilo que você faz, aquilo que você ora, aquilo que você jejua, aquilo que você lê, aquilo que você prega, até mesmo se você vai limpar a igreja, vai limpar o banheiro, vai catar um papel de bala que está ali, vai ligar a televisão, não importa o que você vai fazer. Você tem que fazer para outro? É sempre para Deus. E eles estavam naquela empolgação. E quando a gente está na empolgação, sempre que alguém fala assim, mas não precisa fazer assim, faz diferente. Não precisa, para que precisa tanto? Sabe isso aí? Isso gera algumas coisas. Gerou mentira e gerou manipulação. Por quê? Porque a mulher foi manipulada. Como foi? Ela foi manipulada. Ela foi coagida, né? Meu marido falou para mim que eu tenho que fazer assim, então vai lá e faz, porque afinal de contas vocês são uma só carne. E eles morrem, os dois morrem. O pecado de um estava alojado no pecado do outro. Porque é assim. O pecado de um está alojado no pecado do outro. E houve concordância. Ela podia dizer, meu marido, não faça isso. Não precisa ser. Mas a mulher falou assim, então você fica quieto. Eu vou ficar quieto. Mulher, quando foi que vendeu? Só que meu marido não permitiu que eu falasse. Tá bom. Meu marido falou. Ninguém é dono de ninguém. Pedro queria entender. E a mulher queria se safar desse problema. Mas o que ela fez? Ela comprou a ideia, ela se deixou entrar, ela também foi envenenada, o resultado foi que ambos o quê? Morreram. Para quem ficou o dinheiro? Não sei. Para quem ficou o dinheiro que eles guardaram? Não sei. Tinha filhos? Não sei. Tinha história? Não sei. Mas a história deles é contada como alguém que se deixou se manipular, que se deixou ter o coração cheio de mentira, manipulação, cobiça. O coração está cheio. Verdade. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está enchendo o nosso coração, igreja. Aleluia. Toma cuidado. Verdade, Pai. A gente tem uma discussão assim, quem nunca mentiu? Tem alguém aqui que nunca mentiu? Já mentiu, pastor? Já mentiu, Ribeiro? Já mentiu, Jô? Vinícius, já mentiu? Já mentiu, Vitorinha? Já mentiu, Laricinha? Já mentiu, né? Então. Já mentiu, Lavinha? Já mentiu? Já mentiu? Gi, já mentiu? Eu já menti. Algum de nós está morto? Não. E por que eles morreram? Porque aquela semana, presta atenção, a igreja está vendo o melhor momento, ok? Está vendo o melhor momento. Aquela semente, se o profeta não estivesse atento, se Pedro não estivesse atento, quem iria morrer seria a igreja. Seria plantada uma semente de mentira no meio da igreja. Ele fez, ninguém percebeu, joio colocado, cresceu, acabou. Não consegui entender alguma coisa aí? Sim. Então muitas vezes, toma cuidado. Toma cuidado com aquilo que Satanás está colocando dentro do teu coração. Sabe aquela questão, mas eu não quero guerra. Você está permitindo o joelho. Mas eu não quero confusão. Está permitindo o joelho. Você se torna ali o saco. Isso gera cobiça, isso gera manipulação, isso gera domínio, isso gera uma série de coisas. Jesus disse, né, que a boca fala, que o coração está cheio. Então, como é que está o teu coração? Mas eu falei sem pensar. Mentira. Você falou sem entendimento, mas sem pensar não. Porque você não pode falar uma coisa que você não esteja dentro da tua mente. Então muitas vezes Satanás está enchendo o teu coração de tantas coisas, vai enchendo de ira, de ciúme, de raiva, de tentações, e uma hora esse coração ele põe para
E aí você, para poder sustentar a tua vida, você começa a mentir. Não é bem assim. Não foi bem assim. Não é bem assim. Quando você é pego numa mentira, numa situação complicada, o que você vai? Não é bem assim, pastor. Peraí, deixa eu te falar. Peraí, não é bem assim. Como não é bem assim? É assim mesmo. É desse jeito. É desse jeito. Tem que ter cura. Tem que ter restauração. Tem que ter. Senão, sabe o que acontece? A gente acaba o quê? A gente acaba morrendo. Jesus foi muito carinhoso com aquelas pessoas. Lá em Mateus 12, 34, assim: raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala, porque o coração está cheio. Jesus falou assim: meus queridos, meus amores, eu entendo, vocês são crianças, eu entendo, minhas irmãs, vocês são as irmãs, vocês são esposo, o marido de vocês é bravo, né? Eles chamam raça de víbora. Ou seja, tudo cobra mesmo, tudo cobra mesmo. Por que a gente amacia tanto, né? Com tanto medo de tratar algumas coisas, mas o que é verdade, o que é mentira, é mentira. A gente tem que ter essa transparência. Por quê? Olha, vou dizer a real. A real é que eu não quero. A real é que eu não sou crente. A real é que isso aqui é duro demais para mim. É duro demais. Pedro falou assim: quem pode ouvir uma verdade como essa? É duro demais. É duro demais. As pessoas, quando viram que aquele casal morreu por causa de uma mentira, eles falaram: olha, realmente eles são sérios. E aí, não, mas eu não quero ficar com eles não. Por quê? Porque para ficar com eles era muito sério. Para aceitar aquele caminho era muito difícil, era muito estreito. E ele falou assim: o quê? Por uma mentira morre, eu sei que eu sou mentiroso. Imagina se por uma mentira morre, imagine pelas outras coisas então que nós colocamos pedra, né? Ah, é viciado, pedrada nele. Ah, é prostituição, pedrada nele. Ah, gosta de... Não, não é isso? Ah, por uma mentira, uma mentira não faz mal para ninguém, né? Quando Deus ele começa a tratar a sua igreja, ele não deixa passar um fio, não passa nada, nada. E esse tempo que a igreja vive hoje é o tempo que Deus começou a tratar da sua igreja. Então, se Deus está tratando da sua igreja, quando chegar a vez de quem está fora da igreja, o conceito é diferente, o padrão é totalmente diferente. Então, essa palavra ela é para nós, não é para quem está do lado de fora. Vai lá dizer para quem não anda com Cristo: ah, mentira, errado. Errado o quê, rapaz? Vai dizer que você nunca mentiu? Não é isso? Mas esse problema é deles, esse problema é nosso. E a gente está muito preocupado em tratar do problema deles lá fora e esquece de tratar o nosso. Então, meu querido, a pessoa não tem Deus, não adianta você insistir com ela não. Ela vai mentir, ela vai prostituir, ela vai fumar, ela vai se drogar, ela vai fazer o que ela quiser, o mundo dela. Eu lembro que uma certa vez eu era bem novo na fé e eu gostava de mandar todo mundo para o inferno. O negócio era mandar todo mundo para o inferno. Você vai para o inferno desse jeito, sem sabedoria nenhuma. E um dia eu estou lá com o meu patrão, ele falou assim: meu encarregado, Claudio, é verdade que a gente vai para o inferno? Eu falei: ai, você vai para o inferno. Aí ele virou para a colega dele lá, a outra chefe, falou: Cleudo, você está sabendo que eu vou para o inferno? Eu falei: Reinaldo, você vai mesmo desse jeito. E você, Cleudo? Eu acho que eu também vou. Então pelo menos a gente vai ter companhia no inferno, né? Vamos contar ali, eles vão para... Adiantou alguma coisa? Não. Então a gente tem que começar a entender o que é que está sendo colocado dentro do nosso mundo. Glória a Deus. Porque o mundo não vai aceitar a tua palavra. É verdade. Não adianta você dizer para ele que vai para o inferno, que ele já está no inferno já. Ele já está vivendo os piores momentos da vida dele. Ele falou assim: então, já que eu vou aproveitar o pouco que eu tenho. Sabe quando a Bíblia diz: não lance as suas pérolas aos porcos? Ou seja, não gaste tempo com quem não vai entender. Se você jogar uma pérola para o porco, ele vai, além dele engolir aquela pérola, ainda vai avançar sobre você. Então esse é um tempo da gente olhar para a gente, igreja. Olha para a gente. Olha para o que está acontecendo com aquelas pessoas que estão do seu lado. Está doente, meu, misericórdia, eu preciso entender isso aqui. Está tendo problema financeiro, misericórdia, eu preciso entender isso aqui. É hora de nós começarmos a pensar que o Senhor está nos chamando a atenção, para nós sabermos qual é o caminho a ser seguido, qual é o caminho que serve para nós, qual é o caminho que nós podemos pisar,
aonde nós podemos levar e aonde nós não podemos levar. Sermos na medida do possível, na medida do possível, porque nós não vamos conseguir, igreja, não vamos conseguir. Nós temos que ser o mais corretos e o mais sinceros possíveis, sem esquecer do bom senso. Ele tem que aprender a ter o que? Bom senso. Às vezes, falar a verdade sem ter bom senso, você acaba atrapalhando o funcionamento. Então a gente tem que entender que as pessoas estão vivendo momentos difíceis, diferentes do nosso, diferente do seu, diferente do meu, mas elas estão vivendo, e talvez elas precisem da minha palavra, que é de cura, de restauração, ou talvez precisem da minha palavra de juízo. Olha só, meu querido, ó, já te falei, você é crente, ó, você é crente, eu já te avisei, não tenho o que falar mais para você, só tem um jeito, deixa Deus tratar com você e pronto. É simples. Eu vou ficar na misericórdia aqui pedindo a Deus. Se eu puder orar, eu vou orar. Se eu não puder orar, mas como você não vai orar? A Bíblia diz que há situações que não adianta ninguém orar. Está na mão do outro. Quando você cai na mão de Deus, somente Deus tira você. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que está acontecendo com você. Presta atenção na tua casa. Presta atenção nas pessoas que estão ao redor da sua casa, porque é ali que começa tudo. Não é longe não, é do lado. Presta atenção. O que está acontecendo? Não se deixa levar pela luz. O que a pastora disse é muito sério. Tome cuidado com quem você ama. Observa bem com quem você ama. Porque uma pessoa só, ela pode estragar todo o seu. Uma pessoa só. Uma pessoa só pode comprometer o teu nome. Uma pessoa pode dizer, essa pessoa anda junto com aquela. Pastor, mas não, as pessoas que têm que andar com você, não você andar com elas. Verdade. Porque eu sempre andei com pessoas de todo jeito. Gente boa, gente ruim, gente com passado terrível. Na minha profissão eu entrava em lugares que era complicado, mas eu sempre fui respeitado por ser um pastor. Então eu já me identificava, eu sou pastor. Eu mesmo já me identificava. Eu mesmo já dizia, se eu errar, eu vou errar como pastor, não vou errar como fulano e tal, não. A gente precisa aprender a ter essa visão disso. Saber exatamente que Deus está nos chamando a atenção. Para que a gente possa ter uma vida organizada. Só a gente vai perdendo tempo. A gente vai crescendo e achando que a gente pode enganar Deus. Você não pode, não se engana a Deus, igreja. Tudo que o homem semear, ele vai aquele, vai o quê? E você pode, de uma certa maneira, nós estamos colhendo algumas coisas que nós fizemos lá atrás, achando que ele podia enganar Deus. E Deus vai brincando. Vai fazendo do seu jeito, vai fazendo do seu jeito. Na hora que eu resolver tomar conta, consciência com você, você vai tratar comigo. Deus ele sempre faz assim para a gente. E a gente precisa prestar atenção nisso. Deus está nos chamando a atenção para isso. Porque Ele nos ama. Por isso que Ele nos ama, por isso que Ele nos aperta. Por que Ele pergunta de nós? Lembra quando Adão dá aquela vacilada? Vocês acham que Deus não sabia onde Adão estava? Eu falei, Adão, onde você está? Você está brincando, você está comigo, né? Adão, cadê você? Eu ouvi a tua voz, eu me escondi mesmo, Adão. Você se escondeu por quê? Por que você está se escondendo? Você não precisa se esconder de mim. É porque eu estava nu, não é porque você estava nu. Quem te mostrou que você estava? Já sei, Adão, você comeu da árvore que não era para ter comida. A serpente me enganou. A serpente mentiu para mim, a mulher mentiu para mim, a mulher me enganou, a serpente me enganou. Todo mundo é culpado, menos você é o grande culpado. Começa a prestar atenção se você não é o culpado. Está na situação que você está. Começa a prestar atenção se você não é o culpado, quais são a enfermidade que você tem. Começa a prestar atenção se você não é culpado porque o casamento está na situação que está. Começa a prestar atenção se você não está preocupado com a sua situação de vida financeira, estar da maneira que está. Começa a dizer, eu sou culpado, eu sou responsável. Eu sou responsável. Ninguém é, eu sou responsável. E se apresenta diante de Deus, Senhor, eu preciso resolver essa situação, sabe por quê? Porque eu não quero morrer, não. Eu não quero morrer, não. Ainda tenho que oportar para eu não quero morrer. Por que você fez isso? Eu fiz porque eu pequei, porque eu errei, porque eu não observei, porque eu permiti que Satanás me enganasse. Eu permiti que o joio fosse colocado, eu não tive controle disso tudo. Deixa Deus arrancar, porque Ele diz que no dia da grande colheita, Ele vai arrancar. Mas o que é trigo, o que é joio é. E certamente você deve ter muito de trigo na tua vida.
Você não deve só. Eu não acredito que você seja sozinho. Eu acredito que você tem muito trigo. E é por isso que Deus não tira. Ele ainda não arrancou. Amém? Outro talvez já tivesse arrancado, né? Outro talvez já tenha colocado, não serve para nada. Para fora da igreja. Para fora de Jesus. Mas Jesus fez isso não. Ele tem te mantido, não tem? E no tempo da purificação ele vai lá e tira. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Deixa Deus fazer uma transformação na sua vida, na sua mente. Deixa Deus falar, Senhor, tira de mim, tira todo o joio aqui, sabe por quê? Porque isso aqui vai virar veneno. A gente sabe que o joio é o que ele é? Ele é veneno. Quando você amassa ele, se você tentar comer ele é veneno. Ele te mata. Mas o trigo não, o trigo te alimenta. Amém. As atitudes são iguais. Joio e trigo se parecem igual. Só que quando você coloca na luz do sol, o trigo brilha, o joio não. As suas atitudes diante de Deus, elas vão testificar a bênção ou elas vão testificar a bênção? Aleluia. Porque o joio não interessa. Então, vamos pedir para Deus tirar o joio. Amém. Das nossas pensamentos. Senhor, tira mesmo, pode tirar tudo por joio aqui, que eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu quero que naquele grande dia que a trombeta tocar, meu nome seja chamado. Eu vou te encontrar lá nos ares com o Senhor. Eu não quero estar dormindo e saber que eu já estou separado para a condenação. Não, eu quero chegar e encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Vamos pedir para Deus tirar esse dia. Eu faço, Senhor, eu preciso me orar porque eu estou muito mentiroso. Eu estou muito mentirosa. Eu estou muito vaidoso, muito vaidosa. Eu estou muito manipulador, estou muito manipuladora. Eu estou cheio, eu só estou dando desculpa. Peça para Deus sondar o teu coração. Nossa, Senhor, sonda o meu coração hoje e mostra para mim tudo que é joio. E nessa noite eu quero tirar esse joio do meu coração. Amém? Vamos orar para as pessoas que estão conosco, aí ouvindo no canal. Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa trazer uma palavra de consolo. Se você precisa de ajuda para resolver esse problema na tua vida, que você possa encontrar em Cristo Jesus. E a gente está aqui para te abençoar. Pai, eu quero abençoar os teus filhos, ó Pai amado, que Senhor. Que somente o Senhor, ó Pai amado, para fazer essa mudança, essa cura no coração deles. Então, liberte os teus filhos, ó Pai amado. Senhor, quantas vezes nós permitimos que Satanás, ele semeasse o joio no nosso coração. Mas nessa noite nós pedimos ao Senhor que venha retirar isso. Retira com as tuas mãos, ó Pai amado, e nos dá a oportunidade, mais uma vez, crescermos, ó Pai amado, em santidade e na tua presença. Liberta dos nossos julgos, dos nossos beijos, das nossas mentiras, ó Pai amado. Liberta-nos, ó Pai amado, da nossa arrogância, da nossa manipulação, da nossa prepotência, ó Pai amado. Nos liberta disso tudo e nos dá a oportunidade, Pai amado, de vermos uma vida totalmente diferente da tua presença. Eu abençoo os teus filhos, ó Pai amado, com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus possa abençoar cada um que está conosco, ouvindo nesse canal. Deixa a paz, Senhor Jesus, e até a próxima. Deus assim nos permitindo. Amém e amém.